Olá, meus caros amigos, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso, vamos continuar resolvendo exercício. Aula passada estávamos resolvendo questão, né? E é importante, reafirmo e ratifico, a resolução das questões é de fundamental importância. Se você não resolve exercício, como é que você vai solidificar a parte teórica, não é verdade? Então vamos lá, vamos continuar na aula passada, no nosso encontro anterior. Nós trabalhamos até a questão de número 11, vamos agora continuar a partir da questão de número 12. Vamos olhar a questão, vamos lá. Olha só, ele diz assim: qual a negação da afirmação? Pedro gosta de lógica e informática. Então vamos lá, questão de número 12, ele diz o seguinte: Pedro, olha só, Pedro, tá? Pedro gosta de lógica. Pedro gosta de lógica e informática. Bom, o que você deve analisar no contexto da questão? O que você deve analisar? Você está diante de uma questão que representa uma proposição composta. Por que composta? Estamos diante de duas proposições simples, ligadas através de um conectivo, e eu estou querendo, na questão de número 12, a negação dessa estrutura. Aí o que você vai fazer? Olha, qual seria a grande ideia? A ideia é a seguinte: toda vida que você pegar numa prova de concurso, uma questão de lógica, em que você necessite fazer a negação de tal estrutura, o que é que você faz? Você separa as estruturas em proposições. Então, Pedro gosta de lógica. É uma proposição simples, tá? Esse é o nosso conectivo I. Pedro gosta de informática, tá certo? Seria a outra proposição. Agora tem um detalhe. Olha, eu não preciso colocar assim, Pedro, olha só, Pedro gosta de informática. Eu não preciso colocar a mesma estrutura. Então, de forma resumida, a questão diz para você assim: Pedro gosta de lógica e eu não preciso dizer Pedro gosta de informática. Não há necessidade. Eu posso simplesmente observar o enunciado da questão, que ele diz assim: Pedro gosta de lógica e informática. Então, Pedro gosta de lógica é uma proposição que eu vou chamá-la de P, e informática que eu vou chamá-la de Q. Então, montando a estrutura do ponto de vista lógico, utilizando a simbologia P, conectivo I, que nós sabemos que o conectivo I seria esse nosso acento circunflexo. Então, vamos lá. Qual seria a negação? Ou seja, observe bem, eu posso negar P e Q de duas maneiras, tá? Coloco o modificador negação, abro o parêntese e reescrevo a estrutura P e Q. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira, você diz não, nega a primeira proposição, não P, troca-se o conectivo I pelo conectivo OU e nega a segunda. Tá certo? Detalhe, se eu utilizar na questão a primeira maneira de negar, eu estou negando, lembre-se, eu estou negando tudo. Eu estou negando tudo. Por quê, professor? Do ponto de vista lógico, se eu coloco esse não fora do parêntese antes de toda a estrutura, eu estou negando tudo. Então eu deverei dizer assim: não é verdade que Pedro gosta de lógica e informática. Não é verdade que Pedro gosta de lógica e informática. Agora, se eu não utilizo essa primeira maneira de negar, eu posso negá-las individualmente. Nego a primeira, nego a segunda,
e troco o conectivo, o que aí passa a ser ou, tá certo? Então, se eu utilizar a segunda, você nega individualmente, certo? E troca o quê? E troca o conectivo. E troca o conectivo. Beleza? Bom, professor, então entendi, legal, revisei as duas maneiras de negar o conectivo E. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar cada item e vamos observar se realmente condiz com uma dessas duas. Para a gente treinar, nós vamos agora para a questão e vamos observar os itens. Vamos lá. Letra A, ele diz assim: Pedro não gosta de lógica e informática. Quando ele diz Pedro não gosta de lógica, ele está negando a proposição P, tá certo? Pedro não gosta de lógica e, conectivo I, vocês estão percebendo claramente que o pincel não está funcionando? Eu vou com o vermelho, tá? Então, letra A, mais uma vez. Pedro não gosta de lógica. Neguei a proposição P. Ele diz conectivo I, proposição Q. Fazendo a leitura, vamos lá. Pedro não gosta de lógica, negação da proposição P e informática. Veja que esse item A é um item falso. Por que que esse item A é um item falso? Esse item A é um item falso porque essa estrutura não tem nada a ver com nenhuma dessas duas. Letra B de bola. Vamos lá. Na letra B, me acompanhe lá na letra B. Na letra B ele diz assim, Pedro odeia, tá? Voltando. Esse odeia, tá? É um termo, pessoal, que ele não está na estrutura. Tá certo? Se ele não está na estrutura, você já pode invalidar a estrutura. Certo? Então é uma ideia o que? Inválida aí, ó. Você pode descartar. Letra B já está falsa naturalmente, tá? Voltando lá para a letra C, vamos lá. Letra C. Pedro não gosta de lógica ou não gosta de informática. Pedro não gosta de lógica, ou seja, negação da proposição P, conectivo ou não gosta de informática, negação da proposição Q. Pedro não gosta de lógica, conectivo ou não gosta de informática. Vamos ver se tem realmente na letra C, vamos ver se é isso mesmo. Pedro não gosta de lógica, correto. Conectivo ou, acompanha aí no seu material direitinho, não gosta de informática, massa. Então, realmente, se você observar, a letra C, ela transmite exatamente essa ideia, ó. A letra C é a nossa opção correta, porque condiz exatamente com a segunda maneira de, tá certo? A segunda maneira de você fazer a negação, tá certo? A sua equivalência. Então, essa questão de número 12 está resolvida aí para você. Tá legal? Vamos lá então. Me acompanha agora para a questão de número 13. Vamos a ela. Aponte o item abaixo que mostra a negação de Rosélia viajará para Londres ou comprará uma casa. Vamos lá. Rosélia, questão de número 13. Rosélia viajará para Londres ou comprará uma casa. Veja bem. Questão 13, ela me diz, Rosélia, certo? Viajará para Londres. Rosélia ou Rosélia viajará para Londres ou comprará uma casa. Não é isso? Voltando lá no texto, vamos observar. Questão de número 13, ele diz, aponte o item abaixo que mostra a negação de Rosélia viajará para Londres ou comprará uma casa. Aí você vem, seu concurso, como é que você faz? Note que aqui nós estamos diante de um conectivo, o conectivo é o ou,
Então, Rosélia viajará para Londres é uma proposição, proposição P. Conectivo ou comprará uma casa. Proposição Q. O conectivo é o conectivo ou, beleza? Bom, escrevendo a estrutura do ponto de vista lógico, você tem P ou Q. Ok. Então vamos veja bem o detalhe. Se você tem P ou Q, nós temos duas maneiras de negar P ou Q. Qual é a primeira maneira de negar? A primeira maneira de negar é você colocar o não fora do parêntese, abre o parêntese e nega totalmente a estrutura, certo? Segunda maneira de negar, você nega a primeira proposição, tá certo? Nega a segunda proposição e o ou você troca pelo i, tá certo? Ok? Lembrando que esse não fora do parêntese, na primeira estrutura vai negar tudo. E esse não, tá certo? Individualmente você nega as duas e troca o ou pelo i. Beleza? Então agora nós vamos anotar cada item para a gente treinar, observar direitinho, para você ver qual é a estrutura que nós vamos marcar. Vamos observar no nosso material, vamos lá para a nossa questão. Ele diz o seguinte: não é verdade que Rosélia viajará para Londres e comprará uma casa. Pessoal, quando ele diz não é verdade que, é porque já é notório que eu tenho que colocar a negação e o parêntese, certo? Então, não é verdade que, eu coloco o não fora e abro o parêntese. Rosélia viajará para Londres, proposição P. E, conectivo I, comprará uma casa. Conclusão da história. Essa estrutura tem alguma coisa a ver com essa de cima? Não. Então, a letra A já está o quê? Falsa. A ideia é praticamente a mesma, sendo que o conectivo, se eu negar tudo, negando tudo, o conectivo ele prevalece. O conectivo ele continua. Agora, quando eu nego individualmente, é que eu tenho que, negando individualmente, é que eu tenho que trocar o conectivo, tá? Então, se eu estou negando a estrutura por completo, eu não preciso trocar o conectivo, veja bem. Agora, se eu estou negando as duas proposições, eu tenho que trocar o conectivo. Se for o I, passa a ser ou, se for o O, passa a ser I, tá bom? Então, letra B, letra A está falsa, letra B agora, analisando. Letra B. Olha só. Rosélia não viajará para Londres ou não comprará uma casa. Letra B, Rosélia não viajará para Londres, certo? Ou não comprará uma casa. Rosélia não viajará para Londres ou não comprará uma casa. A letra B, ela está falsa. Por que a letra B está falsa? A letra B está falsa porque ela negou as duas estruturas, certo? Só que ela não trocou o conectivo. O erro foi porque o conectivo era para ser trocado, tá? Era para ser no lugar do ou, era para ser o i, por isso que a letra B está falsa. Vamos à letra C agora, vamos lá. Letra C. Na letra C, ele diz: Rosélia não viajará para Londres. Letra C. Rosélia não viajará para Londres e não comprará uma casa. Rosélia não viajará para Londres e não comprará uma casa. Detalhe, neguei a primeira, neguei a segunda e troquei o ou pelo i perfeito. Opção correta para a nossa questão, letra C. Tá legal? Opção correta, letra C. Não tem segredo, pessoal. É trabalhar as estruturas. Tá legal? Beleza? Vamos anotar a letra D só para a gente complementar a questão. Vamos lá para o nosso material. Na letra D, ele diz assim: Rosélia viajará para Londres e comprará uma casa. Rosélia viajará para Londres, proposição P, e
conectivo I, comprará uma casa. Ou seja, essa letra D não tem nenhuma relação com a negação vista, observada nos detalhes ou nas estruturas 1 e 2. Nada a ver. Portanto, letra D também está falsa, né? Portanto, questão 13, opção correta, letra C. Vamos para a questão de número 14, tá? Questão de número 14. Vamos lá no nosso material, vamos lá. Questão 14, ele diz: uma sentença logicamente equivalente a: se Pedro é economista, ou seja, se Pedro é economista, se Pedro é economista, então Luísa é solteira. Se Pedro é economista, então Luísa é solteira. Beleza? Show de bola? Ok. Bom, primeiro de tudo, ao pegar uma questão, pessoal, você está fazendo uma prova de concurso, o que você tem que observar? Você tem que pegar a questão e analisar qual é o conectivo. Vamos observar. Aqui eu tenho se, então. Note que o conectivo é o condicional, tá certo? Se, então. Aqui, ó, é o conectivo. Pedro é economista, você vai chamar de proposição P. É uma proposição simples. Aí você diz, então, depois do então, Luísa é solteira. Proposição Q. Bom, montando a estrutura do ponto de vista lógico, vamos lá, proposição P, a seta, tá certo? Representando o condicional, proposição Q. Se P, então Q. Tá legal? Se P, então Q. O que é que a questão está querendo? A questão está querendo que você encontre uma equivalência. Vamos analisar a questão? Vamos lá? Bom, uma sentença logicamente, equivalência, tá? Então vamos lá. Olha, pessoal, quando você está trabalhando com condicional, o conector condicional, ele possui duas equivalências interessantíssimas, tá? Aí você me pergunta assim, professor, o que é uma equivalência lógica? Uma equivalência lógica é uma estrutura, tá certo? É uma estrutura, tá certo? Que contém o mesmo teológico observado na estrutura anterior, sendo que ela é escrita de outra forma, a grosso modo. De uma forma agora técnica, o que é uma equivalência lógica? Uma estrutura, ela é equivalente à outra quando ela apresenta a mesma tabela verdade, tá bom? Só que lá na hora da prova você não vai ter tempo e nem vai ter espaço para montar a tabela verdade de uma estrutura, montar a tabela verdade da outra, para que você possa comparar os seus resultados. Qual é a grande saída? É você memorizar as duas equivalências. Vamos lá. Memorizando as duas equivalências, o que que você tem? A primeira equivalência é assim, eu digo assim, se P, então Q, olha só, é equivalente, se P, então Q, é equivalente a. Ok, equivalente a quem? Você vai fazer o seguinte, você vai cruzar as proposições. Este P e este Q você cruza. O conectivo, ele é o mesmo, você mantém o conectivo. O Q, que estava depois da seta, passa para antes da seta. O P que estava antes da seta passa para depois da seta, você cruzou, agora você nega, certo? Professor, e para eu memorizar, qual é a dica? A dica é você pensar
Na estrutura você cruza e nega. Ah, professor, legal. Cruza e nega, né? Você cruzou, cruzei. Agora nega. Pronto. Então, quando eu digo assim, se Pedro é economista, então Luísa é solteira, eu deverei dizer assim de forma equivalente. Se... Agora vamos lá. O que é o não que? Ora, o não que eu deverei dizer assim, Luísa não é solteira, hein? Luísa não é o quê? Solteira. Então, vai lá, professor, que legal. Agora vamos representar não P. O que é não P? Ora, se a proposição é Pedro é economista, então eu digo Pedro não é o que? Economista. Se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Eu peço aos senhores que não esqueçam dessa maneira de representar a equivalência. Cruza as estruturas e depois coloca a negação, o modificador negação. Beleza? Agora falta a gente trabalhar a segunda equivalência. Tá legal? Segura um pouquinho para a gente fazer a segunda equivalência do conector condicional. Professor, pois eu pensava que era só uma. Não, você enganou-se, não é, tá? Segunda equivalência do conectivo condicional. Ô, professor, são duas? São duas. Tá? Segunda equivalência do condicional. Então, vamos lá. Se P, então Q é equivalente a. Equivalente a quem? Ora, vamos lá. É equivalente a. Então você vai fazer o seguinte. Você vai, tá certo? Não mais usar o conector condicional. Tá certo? Você vai, ao invés de você usar o condicional, você vai utilizar o ou. Então você vai negar a primeira, o conectivo passa a ser ou, nega a primeira ou mantém a segunda, tá? Então você vai negar a primeira proposição, colocar o conectivo ou e negar a segunda. Tá certo? Beleza? Aí você diz assim, pois escreve na hora. Aí você diz assim, então vamos lá, se... Olha só o erro que nós estamos cometendo. Eu não posso começar utilizando o se. Por que eu não posso utilizar o se? Porque eu não estou trabalhando com o conector condicional. Então o que é que eu devo dizer? Eu devo assim, dizer o seguinte, eu devo dizer não P, mas a proposição P é Pedro é economista. Então eu digo assim, Pedro, olha só como é legal, pessoal. Pedro não é o quê? Pedro não é economista. Conectivo ou Luísa é o quê? Solteira. Pedro não é economista ou Luísa, tá certo? É solteira. Esta é a segunda equivalência do conector condicional, tá? Então, o que é que eu peço aos senhores? Que vocês não esqueçam essa maneira de trabalhar as equivalências. Voltando para a questão, vamos pegar cada item e vamos representar para treinar mais e, ao mesmo tempo, observar qual é a nossa resposta. Vamos lá para a nossa questão. Olha só, ele diz letra A. Pedro é economista ou Luísa é solteira. Vamos observar. Pedro é economista é a proposição P. Conectivo ou Luísa é solteira, proposição Q. Observe claramente que a letra A está falsa. Por que a letra A está falsa? Porque a letra A não bateu nem com essa estrutura que eu estou selecionando aí,
com relação à segunda e nem com relação à primeira. Cadê a primeira? Está aqui ela, olha só, tá certo? Nenhuma das duas a letra A bateu, portanto a letra E está falsa. Vamos analisar a letra B, vamos lá no nosso materialzinho. Letra B. Pedro é economista ou Luísa não é solteira? Pedro é economista, proposição P, ou Luísa não é solteira, proposição Q. Se você observar, note claramente que essa segunda estrutura, ela não tem nada a ver com a primeira, e nem com a primeira e nem com a segunda. Portanto, a letra B também é o item o quê? Falso. Vamos lá no nosso material observar a letra C. Letra C, ele diz, se Luísa é solteira, opa, ele utilizou o se, utilizou o condicional. Se Luísa é solteira, ora, Luísa é solteira é a proposição Q. Então, Pedro é economista. Ah, ele cruzou, só que faltou ele negar. Portanto, a letra C também está falsa. Ele cruzou, mas não negou. Olha como é que você memoriza, não tem como você esquecer. Vamos ao nosso material, vamos lá? 14, letra D. Se Pedro não é economista, então Luísa não é solteira. Letra D, ele diz, se, mais uma vez o condicional, se Pedro não é economista, não P, então Luísa não é solteira. Note, observe claramente que essa estrutura aqui, ele negou, só que ele não cruzou. Então só nos resta a letra E. Vamos ao nosso material para você verificar. Ele diz assim, se Luísa não é solteira, então Pedro não é economista. Ora, se usou o condicional, Luísa não é solteira, não que. Então, Pedro não é economista, não P. Correto. Opção correta para nós, letra E. Essa estrutura, ela bateu exatamente com o que você observa na primeira ideia. Tá legal? Beleza? Pronto, pessoal, não tem para onde errar, não tem segredo. O esquema é sempre esse, separa as proposições e vê qual é a negação ou a equivalência adequada. Pessoal, até o nosso próximo encontro, tá? Um abraço e bons estudos, valeu!